não tem outra coisa a não ser a João 15:7. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e será. João 17:17. Santificai-vos na verdade, porque a minha palavra é a Hebreus 4:12, porque a tua palavra é viva e eficaz, mais afiada do que uma espada alguma de 2 gumes, vai na divisão da alma e do espírito, medulas e juntas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do... Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus... Salmo 119, verso 11. Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, o verso 9 diz: como poderá o jovem manter puro o seu caminho, guardando a tua palavra? Isaías 48. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do Senhor, ela permanece eternamente. Quem tem sede da palavra, dê um glória. Quem vai ficar comigo na palavra, diga amém. Então a gente vai até mais ou menos 12h30, tá bom, Ronaldo? Tá bom? Se a garganta deixar, tô brincando. Daqui um pouco a gente termina. Quem trouxe as escrituras, levanta ela assim para a gente ver. Olha, se é o povo que vai morar no céu. Ama as escrituras. Então vamos abrir aí no Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 7, versículo 11. Lucas, o médico, o historiador. Quem achou, diga: eu vou morar no céu. Quem não achou, diga: espera por mim. Vou esperar para a gente ir junto para o céu. Contagem regressiva. 8, 9, 10. Capítulo 7, o versículo 11. Em dias subsequentes, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada... Ia com ele os seus discípulos e numerosa... Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Até aí. Queridos, o tema da mensagem é... Se posso colocar um tema numa reflexão tão rápida que a gente vai fazer. O tema é: o choro foi até hoje. Toca aí no teu vizinho da direita ou da esquerda e diz para ele: foi até hoje. Foi até hoje. Foi até hoje. Foi até hoje. O Deus que nós pregamos, ele disse para o mar: até aqui e não mais adiante. É o mesmo Deus que continua aqui conosco. Ele está dizendo: foi até. Para entender essa mensagem, eu preciso retornar o capítulo, ou melhor, entrar dentro do contexto do capítulo 7. Quando a gente olha para o capítulo 7, a gente vai ver a cura de um servo, de um centurião. Jesus está entrando agora em Cafarnaum. Ao entrar em Cafarnaum, um centurião tinha um servo que estava enfermo e já estava quase morto. E este centurião chamou os anciãos judeus e pediu para que esses anciãos fossem até Jesus e trouxesse este servo. E trouxesse Jesus, melhor dizendo, para curar este servo.
E aqueles anciãos foram até o encontro de Jesus e chegaram junto de Jesus e disseram para Jesus: Mestre, este homem é um homem generoso, este homem é um homem bondoso, este homem, ele ajudou a construir a sinagoga e o seu servo está a perecer e ele está desesperado e mandou vir ao teu encontro, sabendo que o Senhor pode curar. Jesus, ouvindo aquilo, vai agora com os anciãos. Jesus caminhando para ir à casa daquele centurião. O centurião, sabendo que ele está vindo, o centurião agora manda outros amigos terem um encontro com Jesus. É Jesus vindo e os amigos do centurião indo ao encontro de Jesus. E quando Jesus se depara com os amigos do centurião, ele vai dizer para Jesus o seguinte: o centurião mandou um recado para o Senhor. Ele não quer que o Senhor vá na casa dele, porque ele não acha-se digno que o Senhor vá na casa dele. Por isso que ele não veio ter com o Senhor, porque ele não vê dignidade nele mesmo. Ele disse que era homem sujeito à autoridade e dizia para os seus soldados: vá e eles vão, venha e eles vêm. E diz para os seus servos: faça isto, e eles fazem. Ele disse que não precisa o Senhor chegar lá na casa dele. Ele disse que apenas precisa o Senhor mandar um comando da sua voz e o meu servo será curado. Jesus ficou impressionado com aquilo e a Bíblia diz que ele ficou impressionado com aquele centurião. E Jesus, se virando novamente para aqueles que o seguiam, disse: eu nunca vi tamanha fé em Israel como a deste homem. E quando os seus servos que vieram ao encontro de Jesus voltaram para casa, a Bíblia diz: e o servo do centurião estava curado. Jesus agora está em Cafarnaum, mas o texto que ora acabamos de ler diz que em dias subsequentes, ou seja, num dia após, Jesus agora sai de Cafarnaum e vai para um povoado, Naim, 34 quilômetros de distância de Cafarnaum. Mas naquele período não tinha o que a gente tem hoje. Jesus vai trilhar agora 34 quilômetros a pé, andando para chegar em Naim. Mas aqui há uma coisa interessante. Primeiro, este servo foi curado porque alguém tinha fé e mandou buscar Jesus. Sim ou não? Ele estava já à morte, mas alguém acreditou que Jesus podia curar ele e mandou buscar Jesus. E Jesus vai. Só que Jesus sai agora de Cafarnaum e trilha agora um caminho de 34 quilômetros para chegar numa cidade, num povoado de Naim, aproximadamente ao Monte Tabor, geograficamente falando. E Jesus chega lá, e quando Jesus chega lá, ninguém mandou chamar Jesus. O oposto do que está dentro do contexto do capítulo 7. A princípio, a priori, alguém chamou Jesus para curar aquele servo. Mas Jesus agora trilha 34 quilômetros para chegar neste povoado de Naim. Mas ninguém chamou Jesus, mas ele foi. E quando Jesus se aproxima desta cidade, a Bíblia diz que está saindo agora um cortejo fúnebre. E eu acho interessante, historicamente, este Lucas, ele detalha tudo. Se você observar, Lucas vai detalhando. Ele diz: olha, está saindo uma grande e está chegando uma grande multidão. Sai e chega. Está saindo da cidade de Naim uma grande multidão. Mas essa multidão que está saindo da cidade de Naim está saindo com a morte, que é o rei dos terrores,
quem está liderando esta grande multidão que sai da cidade de Naim é a morte, que é o rei dos terrores. É ela que está comandando a tristeza, a melancolia, a decepção, a frustração, todo tipo de dor, sabe, de todo tipo de sentimento ruim, aquela mulher está sentindo, e quem está comandando, liderando esta grande multidão de Naim é a morte, que é o rei dos terrores. Mas quando a morte vai levando aquele cortejo fúnebre, todo mundo sofrendo, sendo solidário àquela mulher, todo mundo dando seus pêsames, todo mundo dando suas condolências, e todo mundo sendo solidário, mas não tem palavra que conforte aquela mulher. Por quê, pastor? Aquela mulher está passando pela segunda vez o mesmo caso. Lucas, que detalha, diz que ela era viúva. Se ela era viúva, então ela perdeu Se ela perdeu o marido no tempo antigo, mulher não tinha voz, não tinha vez. Ela precisava do homem para manter-se. E agora, como se manter? Quando ela perde o marido, ela tem ainda uma expectativa e uma esperança em quem? No filho. O filho é homem, pode prover as suas necessidades. Aí Lucas vai detalhando, a mulher era viúva e ela perde um filho, e Jesus vai dizer que ele era jovem. Não é certo, o curso da história não é esse. Deus não fez o pai para enterrar os filhos, Deus fez o contrário. Os filhos é que vão enterrar o pai, não os pais enterrar os filhos. Esta mulher está sofrendo porque o marido partiu, mas essa mulher ainda tem uma dor maior dentro dela. Qual, pastor? Ela perde o seu filho ainda na mocidade. Ele é jovem, ele não teve prazer de estar com ela por muito tempo, ele não pôde prover as necessidades dela. Ela perdeu o marido e perde aquele filho. Olha a mente daquela mulher como estava, olha como é que estava a situação dela. Você já enterrou alguém? Se você enterrou alguém, você sabe o que é que eu estou falando. A gente não veio para cá, para este local, para trazer incômodo. A gente veio para cá para falar que a morte não é o fim de tudo. Existe alguém que é maior do que a morte. E ele está no nosso meio. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Ele está aqui no nosso meio. Talvez alguém que está aí na sua casa ouvindo a nossa voz tenha tido alguma perda, está desesperado, ou você que está aqui no nosso meio. Eu quero lhe dizer que a morte, ela pode estar liderando e você está vendo ela como o rei dos terrores na sua vida. Mas deixa eu te falar, ainda existe o autor da vida, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o marido das viúvas, o pai dos órfãos, o lírio dos campos, o sol da justiça, a estrela da manhã, o rei dos reis e o leão da tribo de Judá. Ele estará aqui. E a Bíblia diz que vai ter esse encontro. A morte vai vencendo. Tragou o marido, tragou o filho, e a morte agora é vencedora. Até que se apresente o homem da mão furada. Até que se apresente na minha e na tua vida o homem da mão furada. Porque, pastor, ele diz para a morte: Marta, eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, 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 viverá. A morte não tem a última palavra. Ela pode ser o rei dos terrores, até que o rei dos reis se aproxime da tua vida. Escute, Jesus se aproxima daquela multidão, e ele vai dizer uma palavra que o meu coração apertou. Ele olha para aquela mulher dentro de um cortejo fúnebre,
e disse para aquela mulher: não chores mais. Eu ia pregar, Davidson, só nisso. Não chores mais. Como eu fiz domingo lá. Eu sou a porta. Ia fazer do mesmo jeito, mas eu queria desenhar melhor a mensagem para muitos aqui. Escute. Ele olha para aquela mulher e diz: não chores mais. Mas antes dele dizer isso para aquela mulher, a Bíblia diz que ele se encheu de compaixão daquela mulher. Você entendeu ou não? Você pode estar passando por momentos difíceis na sua vida, mas há um Deus que está te vendo, e Ele está dizendo para alguém: não sou louco para dizer que é para esta massa que está aqui, mas tem alguém aqui me ouvindo, e Deus está dizendo: olhe, você está passando por esta dificuldade, mas lembre que eu estou no controle, sou eu permitindo, porque quando eu me manifestar na sua vida, alguém vai ver, alguém vai ver. Oh, aleluia! Jesus se enche de íntima compaixão daquela mulher. Jesus vai ao encontro daquela mulher. E Jesus chega junto dela e diz: não chores mais. Diácono Obadias, isso me chamou a atenção. Porque você chega no enterro, no velório, e você não tem uma palavra para dar a uma pessoa que perdeu um ente querido. Tudo que você falar não vai adiantar de nada. A dor é muito grande. Mas olha o que é que Jesus diz. Quando eu e você não temos palavras para confortar alguém, olha quem é que chega. Deixa eu te falar uma coisa: quando o mundo aqui esquecer de você, lembre que a porta do céu ainda se abre. Ele vem te visita e diz para você: não chores mais. Não chores mais. E a mulher, a Bíblia não relata se ela parou, se as lágrimas estancou, mas eu posso conjecturar com você. Aquele que disse não chores mais, foi Ele que fez aquela mulher, foi Ele que nos fez. Ele tem o poder de estancar as lágrimas na hora. Quando Ele diz para aquela mulher: não chores mais, Ele está dizendo para ela: alguém tentou trazer todo tipo de palavra para você, mas nenhuma palavra entrou como refrigério na tua alma. Mas está aqui quem pode cessar a tua dor, está aqui quem pode acabar com esse teu desespero, está aqui quem pode trazer alegria, está aqui quem pode ressuscitar o teu filho. Então estanque as lágrimas, porque eu cheguei. E quando Ele chega, a nossa vida muda. Sim ou não? Quando Ele chega, a história é outra. Sim ou não? Terminamos uma grande festa popular, uma das maiores ou a maior festa popular, Carnaval. Quantas pessoas se esconderam por trás de uma fantasia, de uma máscara, com um sorriso no momento da folia, mas um vazio tão grande dentro de si. Eu falo isso com experiência própria. Quantos anos na minha mocidade saí fantasiado, soldado romano, gladiador, marinheiro, uma alegria ilusória, mentirosa. Mas só tive a verdadeira alegria, a verdadeira paz, quando eu tive um encontro com o príncipe da paz. Ninguém pode trazer uma palavra de refrigério para aquela mulher. Ninguém pode trazer nada de paz para você, a não ser o príncipe da paz. Você pode estar no nosso meio com um sorriso de canto a canto, mas há uma lacuna aberta dentro de você, há um vazio dentro de você. E quem é que preenche esse vazio? Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Só Ele. E Ele disse para aquela mulher: não chores mais. Quando Ele diz não chores mais, Ele está dizendo: eu posso cessar a sua dor.
2 entendeu. Eu posso cessar a sua dor. E ele toca no esquife. O que é que o centurião disse? Só basta um comando. Só basta o Senhor ordenar. Ei, a palavra dele não está presa a tempo nem espaço. Aonde ele ordena, o tempo é submisso a ele. O espaço é submisso a ele. Aquele centurião entendeu e disse: só basta o Senhor ordenar, não precisa o Senhor na minha casa não. Ordene. Aí ele vai para aquela mulher que não o chamou, não o procurou, mas aquela mulher precisava dele. Ele é assim. O amor dele é tão grande. João 3,16, porque ele amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não, mas tem a vida. Ele viu a dor daquela mulher, ele se compadeceu com aquela mulher, ela não chamou, talvez você não convidou para a gente estar com esse evento aqui, mas Jesus te conhece, e Ele nos trouxe aqui para te dizer que Ele te conhece, está dizendo para você nesta noite: não chores mais. Talvez você já pediu socorro da direita ou da esquerda, o marido ou o filho, talvez você pediu a vizinhança, mas não pediu a Ele, mas Ele veio te socorrer nesta noite para te dizer que Ele é o Senhor da tua vida. Ele é o Senhor da tua vida. E Ele toca no esquife. Olha a voz de comando. Que foi que Ele falou? Ele não usou a expressão morto como todo mundo estava usando. Colocaram um rótulo no menino, morto, o defunto. Mas quando ele se aproxima, ele usa a expressão verdadeira. O que era que aquele jovem era. Deixa eu te falar uma coisa. Alguém pode até te apelidar, mas ele te conhece por dentro e por fora. Você é dele. Satanás nunca vai tragar a sua alma. A sua vida é dele. Ele olha e ele diz: jovem, levanta-te. Levanta-te. Escute. Presta atenção aqui no pastor. Presta atenção aqui no pastor. A morte já tinha. Eu falei para vocês que a morte é o rei dos terrores. Já tinha botado o terror na família daquela mulher. A morte já tinha comandado tudo e disse: chegou o fim. Acabou, joga agora a toalha, não tem mais jeito para você, já era, acabou, não tem mais solução. Mas deixa eu te falar uma coisa para você que está me ouvindo: ainda há solução. Aplauda mais forte, se é para ele, aplauda mais forte. A morte faz isso com o ser humano. Ela destrói, ela acaba com o ser humano. Tudo aquilo que Deus construiu, porque Deus não construiu o homem para a morte, mas para a vida eterna. Mas o pecado entrou no mundo e foi destruindo o homem. Mas Jesus veio, Ele é o elo, Ele é a ponte, Ele é aquele que pode mudar a tua história. Aí Ele dá uma voz de comando. Quando Ele dá a voz de comando, escuta aqui, o sangue que estava coagulado começou a circular. 4 pegou. A língua que estava toda para dentro saiu. Os pulmões que não funcionavam voltou a funcionar. O cérebro que não funcionava mais voltou a funcionar. O coração agora começa a bombardear novamente. E o texto diz: e o jovem se levantou e começou a falar, a falar, a falar, a falar.
deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa Sou eu e você. É templo e morada do Espírito Santo. Ela pra você, Aonde a morte, que é o rei dos terrores, quer acabar com ela. Jesus. O autor da vida está aqui dizendo: que haja vida, que haja vida, que haja vida. Aonde há uma depressão, bate retirada. Aonde há um demônio tentando prender a tua vida, bate retirada. Por quê? Porque o Senhor da vida, Ele habita aqui. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Diga, apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este O instrumento continua baixinho. Escute. Ele é o único que pode salvar a tua alma. Ele é o único que pode salvar a tua alma. Prove, pastor, isso, provo. Atos 4:12. Não há outro nome dado abaixo do céu que possamos ser salvos, a não ser o nome bendito de Jesus Cristo de Nazaré. Prove, pastor, isso, provo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Só existe um mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, homem. Prove, pastor, isso, provo. Ele é o único que pode te salvar. Ele diz em João 14:6: eu sou o, artigo definido no singular, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único que pode salvar a nossa vida. Lembra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 5, quando aquele homem desesperado, rico, próspero, mas queria ter um encontro com Jesus, e ele vê uma grande multidão, ele começa a arquitetar alguma coisa na sua mente. Ele diz: ele vai passar por aqui. E ele vê uma figueira brava. Ele corre para a figueira, sobe na figueira e diz: eu vou ver apenas ele passando, mas eu quero vê-lo. Aí a Bíblia diz que já vem Jesus com a multidão. Eu estou dentro do contexto, multidão. Jesus com a multidão, caminhando com a multidão. Quando Jesus chega no lugar onde ele está, na árvore pendurada, Jesus para. Aí a multidão. Quando ele para algo, aquele homem só queria vê-lo. Olha, Jesus para, e os discípulos olham para ele. Pedro olha para João e diz: e agora? Tiago olha para Tomé e diz: o que é que ele vai fazer? Ele te conhece por dentro e por fora. Ele viu o desejo daquele homem querer só ver ele passando. No tempo antigo ninguém chamava o outro pelo nome, a não ser se tivesse intimidade. Ele olha para cima. Imagina Zaqueu agora vendo o cabelo dele, ele caminhando. Zaqueu disse: ganhei o meu dia. Eu viro o mestre, eu viro o rei dos reis e senhor dos senhores. Mas Jesus vê, quando você quer ter um encontro com ele, Jesus olha para cima. Zaqueu agora, eu acho, aqui eu conjecturo, Zaqueu dizendo: eu só queria vê-lo. Ele ainda vira para me ver. E quando ele está olhando
para Jesus. Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, chama pelo nome, intimidade. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu com toda a pressa e foi caminhando com Jesus para casa. E Jesus entra com Zaqueu. Zaqueu, depois de ter um encontro com o mestre, Zaqueu olha para ele e diz: mestre, se eu defraudei alguém, restituirei 4 vezes mais. E quero doar metade do que eu tenho para os pobres. Jesus, que sonda você por dentro e por fora, ele olhou para aquele homem e disse: hoje teve salvação nesta casa. Hoje houve salvação nesta casa. Você lembra o que foi que eu falei? Ele é o único que pode salvar. Aquele homem era milionário, era rico, ele tinha um conhecimento, era ovacionado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nada disso pode levar o homem para o céu, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Cadê o primeiro corajoso que quer virar as costas para o inferno e virar diante de Deus e dizer: eu te amo, eu te quero e quero servir o Senhor com todo o meu ser, com a minha alma, com o meu corpo e o meu espírito. Eu quero viver para ti e não quero mais abrir mão do Senhor. Cadê a primeira vida? Se você está aqui, levante a mão para a gente lhe conhecer. Glória a Deus, glória a Deus. Aplauda, 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 aplauda. Essa casa é sua casa. Fica de pé, igreja, fica de pé, fica de pé. Pra você, Jesus, essa casa é sua Glória a Deus. casa. A primeira vida já está ali. Primeira vida já está ali. Cadê a segunda vida corajosa? Quem quer entregar ou quer voltar para Jesus hoje? Se você está aqui no nosso meio, levante a mão dando um sinal dizendo: pastor, eu estou aqui. Eu quero começar uma nova história, uma nova vida. Eu quero recomeçar e eu quero começar do zero com ele. Olha aí, aplauda, 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 aplauda. Vem chorando, vem chorando, vem chorando. Pega suas mãos aos céus e diga: Yeshua. Que amor é esse? Que amor é esse? Eu e você não somos merecedores desse amor, mas Ele nos amou. Pastor, eu fiz o quê? Nada. É pelos meus méritos? Não. Pelo contrário, é pelos seus deméritos. Não há mérito nenhum em você. É Ele que te amou. É Ele que foi na cruz por você. Quantos este carnaval tragou, a morte levou, mas Deus te deu a oportunidade ainda de estar aqui nesta noite para ouvir esta palavra, porque Ele é vida na tua vida. Ele quer mudar a tua história. Será que você vai se prender ainda aí no meio? Será que você vai ficar com vergonha e Deus te chamando para mudar a tua história? Ele te ama. Ele te ama. Não peça prova de amor maior do que Ele já deu na cruz. Ele te ama. Eu tenho dois corajosos que vieram aqui na frente porque querem mudar a sua história, assim como essa igreja um dia mudou.
Vamos dar uma salva de palmas ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores por essas duas vidas. A morte, que é o rei dos terrores, perdeu essas duas vidas. Por quê, pastor? Porque Jesus disse: ainda que esteja morto, se crê em mim, eu o ressuscitarei.